agradecer ao meu lindo, querido amigo, bonito, gentil, pastor, mas ele é bonito mesmo, né? Aleluia, ainda chego lá. Eu quero agradecer a honra. Estávamos viajando, estávamos fora do Rio quando eu recebi o telefonema e confesso, de vez em quando eu ligo o pastor, mas o pastor me leva de volta lá, estou com saudade daquele povo lá, quero voltar àquela igreja. E por diversas vezes nós temos expressado esse desejo. Aí chegou o dia, eu estava lá em Saquarema, meu pastor, quando o Senhor me ligou fazendo o convite. Eu quero lhe agradecer essa honra, também agradecer essa honra de estar como o porta-voz da abertura desse lindo congresso. Meu Deus, que responsabilidade! Como se eu vou falar mesmo, é o Espírito Santo, seria apenas um canal, porque eu sei que Deus tem uma palavra forte para nós. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, muito obrigado, me acompanha. Vou pedir, por gentileza, me perdoe, podeis tomar assento em nome de Jesus. Me acompanha a minha linda esposa, todos, ou a grande maioria já conhece, né? Me acompanha, e a minha outra mulher, que Deus colocou na minha vida. Pastor Luiz, só tem duas mulheres? Eu ando com duas mulheres que eu amo por demais. Que é isso, pastor? Só tem duas mulheres. Eu vou explicar a importância dessas duas mulheres na minha vida. Uma é minha esposa, a outra é minha mãe, tá? Fica de pé, mamãe. Pequenininha ela, vai chegar lá em cima. Já deu para perceber porque eu sou pequenininho, né? Já deu para perceber porque eu sou pequenininho, né? Eu louvo a Deus pela vida de minha mãe. Eu poderia ministrar uma palavra no congresso família, sem ter a honra da presença da minha mãe e a minha linda esposa, que vocês já conhecem, né? Aquela loura bonita que está me filmando ali. Nós temos viajado esse Brasil todo pregando, louvando ao Senhor. E uma coisa é certa, eu não viajo sem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo e sem a presença da minha esposa. Amém? Qualquer lugar que eu vou, seja Brasil ou fora, a minha esposa está sempre comigo e eu louvo a Deus por essa mulher guerreira que o Senhor tem colocado ao meu lado. Maravilhoso, e dele é a honra. Pode soltar, dele é a glória. Nós temos estado já uns 2 dias com uma voz bem debilitada, até porque todo dia ministrando a palavra, todos os dias, graças a Deus. E saímos agora de uma gripe que quase afetou as nossas cordas vocais, mas o Senhor tem sido conosco, amém? Aleluia. Minhas coisas, vamos louvar juntos, assim, olha. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
capítulo 15, quero fazer uma ponte usando também esse texto, sabendo que a leitura e mensagem oficial é Gênesis 12, 13, parte dele. Lucas capítulo 15, meditando na palavra do Senhor, Deus colocou esse propósito no meu coração para compartilharmos uma palavra em respeito de uma constituição de Deus, a família. Lucas capítulo 15, no verso 8 ao verso 9, amém? 8, versículo 8 e versículo 9. O texto diz: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acender candeia e varrer a casa e buscar com diligência até a achar. A igreja o nome, por favor. Alegrai-vos comigo, que já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vai haver festa na sua casa. Amém. Quando você recebe essa palavra, digam graças a Deus. Digam aleluia. Amém. O livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 13. Versículo de número 3, a parte B, diz lá: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao ler a leitura, a primeira compreensão que nós temos aqui nesta mensagem é que Deus, ele faz promessas a Abraão, e essas promessas estão sobre nós. Deus, ele faz promessas sobre Abraão, e essas promessas estão sobre nós. Diga para mais uma pessoa: diga, essa promessa está sobre você, crente. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra, digam amém. Uma dessas promessas, porque se nós temos a leitura no completo, nós vamos ver aqui o Senhor fazendo algumas promessas. Dentre elas, aqui o texto diz: de ti farei uma grande nação. Essa, uma das promessas que Deus está fazendo a Abraão: de ti farei uma grande nação. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão o seguinte: de ti virá um povo grande. Aleluia. Essa promessa está sobre nós também. Ou seja, Deus está dizendo para ele: através de ti eu vou salvar, eu vou curar, eu vou transformar. Havia uma promessa de Deus sobre Abraão. Mas o Senhor é bem claro, ele faz promessa. Havia uma promessa sobre Abraão, e essa promessa está sobre nós, que faria dele, ou por intermédio dele, uma grande nação. Mas o Senhor é bem claro, o texto diz, o Senhor dizendo para Abraão: se tu uma, diga então para mais de uma pessoa: se tu uma bênção, vai, se tu uma bênção. Havia promessa, a palavra estava sobre ele, mas o Senhor é claro, o Senhor diz: se tu uma bênção. O Senhor está dizendo a Abraão o seguinte: eu vou te abençoar. Outra promessa que o Senhor faz: eu vou te abençoar. O Senhor continua dizendo: eu vou engrandecer o seu nome. Mas qual é a condição que o Senhor deixa? Se tu uma bênção. Aleluia. Olha aí, hein? Deus faz promessa, Deus libera uma palavra. Abraão está debaixo de uma promessa de Deus. Abraão está debaixo de uma palavra abençoada. Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, de ti eu farei uma grande nação. O Senhor está dizendo para ele o seguinte: olha, eu vou te abençoar. Olha aí. Deus está dizendo nessa noite que vai te abençoar. Diga aí para o seu vizinho do lado, diga: Deus está dizendo que vai te abençoar. Deus vira para ele, ou seja, olha a promessa, olha, engrandecerei o teu nome. Deus
Abraão, o teu nome vai ser lembrado de séculos e séculos e séculos. Todo o povo não só lembrará, mas como falará de ti. Tanto é que até hoje se fala. E Abraão, após ter seu nome trocado para Abraão, tornou-se o pai da fé. Deus está fazendo promessas grandes para Abraão. Há uma palavra de vitória liberada, não só para ele, mas como para nós. Mas Deus é bem claro, deixa a ele uma condição: ser tu uma bênção. Por aí. Olha, sério, está com esse crente, você está entendendo? Diga para ele, você está entendendo? Deus está falando para ti hoje, nessa noite: ser tu uma bênção. Aleluia, ser tu. Essa é a condição. Ou seja, ser tu uma bênção. Abraão, faça a diferença. Está entendendo? Amém. Dê bom testemunho. Olha aí. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus? De ti farei uma grande nação, te engrandecerei, te abençoarei, vai ser tu uma bênção. Ou seja, Abraão, ande na minha presença. Ande na minha presença. Deus nessa noite está falando comigo e com você. Ande na minha presença. Permaneça na minha presença. Outra promessa que Deus, o texto nos mostra. Nós vamos ver aqui nesse versículo diversas promessas. Do versículo 1 até o versículo 3 nós vamos ver algumas promessas feitas. E outra promessa que o Senhor faz é o seguinte: Ele diz: os que te abençoarem, eu os que te amaldiçoarem, eu outra promessa que está sobre a vida de Abraão. Mas mais uma vez Deus deixa uma condição. Qual é a condição? Qual é a condição? Ser tu uma bênção. Deixa claro isso. E as bênçãos de Deus, ou seja, as promessas de Deus que estava sobre Abraão, ou seja, como o Senhor fala, o abençoarei, ou seja, abençoarei o povo, ser tu uma bênção, ou seja, faça a minha vontade. Agora, algo que eu quero compartilhar aqui nessa noite, que o problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e que nós estamos compartilhando, e que nós estamos vendo acontecendo à nossa volta, os problemas é que os valores estão perdidos e precisam ser resgatados. Diga comigo, valores perdidos. E precisam ser resgatados. Irmãos, eu sou de uma época em que se pedia benção mãe e pai. Por aí. Quando ia deitar para dormir, benção mãe, benção pai. Eu sou de uma época que pedia benção mãe, benção pai quando acordava. É verdade. Eu sou de uma época que pedia benção mãe quando saía e quando voltava. E não me envergonho de dizer, não, eu tenho 50 anos. Um carinha de 20. Mas até hoje eu falo, benção mãe. Cadê minha mãe? Cadê ela? Ela não é a mamãe? Ela não é a mamãe? Trouxe ela para ser testemunha, tá? Até hoje. Benção mãe. Benção pai. Pai Senhor. Pai Senhor, minha princesa. Mas essa é a realidade. Então eu sou deste tempo. Valores que precisam ser resgatados. É verdade. Mais rápido. Valores que precisam ser encontrados. Irmãos, eu sou de uma época em que só o meu pai, que ouve, toque, Senhor, só olhar para mim, eu já entendi. Já procurava logo o meu cantinho. Era só o pai olhar, meu pastor. Dá uma olhadinha. É mesmo. Vamos espiar. Era só uma olhada. Olha aí. Não falava nada. Está testificando, hein? Nunca apanhei. Apanhei, mãe? Eita. Nunca. Ou apanhamos, porque somos vários irmãos. Porque compreendia só um ó. Já sabia senta. Só no olhar eu já sabia que era para arrebentar. Só no olhar eu já sabia que era para fecha a boca. Meu Deus. Oxe, tu olha. Qual é a cara? Qual é a coroa? É. Ele tá pegando.
dias, eu encontrei ali no centro de Lobos, camarada com uns 20 e poucos anos, no meio da rua, chamando o pai para briga. Eu dou na tua cara, coroa. Está entendendo? Os valores que estão perdidos, que precisam ser resgatados. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer amém. Sou de uma época em que para namorar tinha que ter permissão do pai e mãe. Pai e mãe tinha que conhecer primeiro. Pai e mãe tinha que conhecer primeiro. Agora não, irmão. Pai e a mãe quando acordam, ué, que camarada é isso aí dentro, né? Que esse cara aí? Que estranho aí? Meu namorado, pai. Minha namorada. Ué? É verdade. Quem deixou? Você pediu a quem? Hoje nem se pega mais pra sair mais não. Quando vai ver, já sumiu. Agora é Fui! Entendeu? Pai, ô pai, eu posso ir? Primeiro vai lá na mãe, né? A mãe é mais malhável, né? Tem algumas que é meio grave, tem algumas que é meio grave. Tem algumas que o caso é meio diferente. Mãe, olha lá o teu pai. O pai, realmente era assim. Agora não, irmão. Deixou, não deixou, já fui! E ai, detalhe mais. Olha, meu filho, mais tardasse meia em casa. Antigamente. E agora, né? Da manhã. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Valores que estão perdidos, que precisam ser resgatados, que precisam ser restaurados. É verdade. Sentávamos na volta de uma mesa para comer, conversávamos. E hoje não vemos isso em algumas famílias ou em alguns lares. A família precisa entrar em ação. Pai, parece que a família precisa entrar em ação. Precisamos entrar em ação. Precisamos entrar em ação. Como eu falei lá de estratégias, a estratégia do inimigo dos cristãos de hoje chama-se internet, televisão e por aí vai. Meu Deus. Precisamos rever algumas coisas, porque os valores estão trocados, os valores estão mudados, os valores estão esquecidos. E por isso o texto, a leitura, o qual nós fizemos do livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos nos deparar com essa mulher passando ou vivenciando uma situação em sua casa. O texto, é claro, diz aqui o versículo de número 8, qual mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acender candeia e varrer a casa e buscar com diligência até achar. 3 coisas serão importantes para resgatar esses valores perdidos no lar, na casa, na família. 3 coisas, me ajude, igreja, assim. O que, pastor? Quais são essas 3 coisas? 3 coisas. Primeira, acender candeia. Olha para esse canto, tem que acender candeia. Segunda coisa importante que essa mulher fez, ou teve que fazer, para encontrar um valor que havia se perdido na sua casa, dentro do seu lar, no meio da sua família. A segunda coisa que essa mulher faz, isso foi importante ou proveniente, foi varrer a casa. Diga para essa pessoa que você tem que varrer. Tem que varrer. E a terceira coisa que essa mulher vai fazer, o texto diz que ela buscou ou procurou diligentemente, em outras palavras diz, incessantemente, ou seja,
seja, ela não desiste. Essa mulher perde dracma, naquela época, um valor importante. Alguns usavam em colares, ou como peças, né, ornamentos em colares ou em coroas, que eram usados. E das 10, agora ela perde uma. Então imagine uma coroa sem uma dracma, iria ficar estranho. E era não só apenas um objeto de valor, digamos assim, financeiro, mas também familiar. Havia uma grande importância, como por exemplo, há coisas que para nós têm um valor sentimental muito grande, porque foi de família deixada, ou uma herança deixada de família. De repente é uma coisinha simples para muitos, mas para você aquilo é importante. Você sabe qual é o real valor do objeto. Então essa mulher agora, ela perde esta dracma, ou seja, um valor que se perdeu dentro da sua casa, e era necessário ser encontrado. Se fosse uma outra pessoa qualquer, diria o seguinte: problema não. Há muitas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, e muitas das vezes estamos vendo ou sem querer ver. Qualquer hora eu sempre converso. Está entendendo isso, gente? Uma hora isso acaba, uma hora isso termina. Precisamos entrar em ação, não é o tema do congresso? Família em ação. Está na hora de agir. Olha para cima e diga: está na hora de agir. Está na hora de agir. Ela perdeu o valor, havia se perdido. Por mais que sempre fosse, mas agora ela entra em ação para encontrar o valor que estava perdido dentro da sua casa. E a primeira atitude que ela toma é acender candeia. Naquela época era usada a candeia porque não existia eletricidade, e em alguns lugares era construída apenas um espaço, como se uma janelinha. Então usava as candeias para iluminar o ambiente. E para que essas candeias elas permanecessem acesas, tinha que usar o azeite. Então, para encontrar o valor que estava perdido, o que ela teve que fazer? Acender cadeia. O que eu entendo aqui com isso? Diga comigo: ela trouxe luz para dentro da sua casa. Por isso nós temos que ter cuidado com o que está entrando dentro da nossa casa. É verdade. Ela acende candeia, ela traz luz para encontrar o valor perdido. Irmãos, leve luz para sua casa. Leve luz para sua casa. Acenda luz na sua casa. E os valores que estão perdidos vão ser resgatados. Vamos explicar essa luz. Salmos capítulo 119, versículo de número 105. Quem lembra de cor? Lâmpada. Diga luz. Diga, o que ela teve que levar para dentro de casa para encontrar o valor que estava perdido? Luz. Leve luz para dentro da sua casa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Assim como sentamos às vezes para assistir um futebol, time jogar, ou seja lá o que for, irmãos, separe um minuto para levar luz para dentro da sua casa. Está entendendo isso? Meu filho, na Bíblia diz isso. Está entendendo, crente? Quantos entendeu? Diga um amém. Amém. Abrir a palavra é levar a luz para dentro da sua casa. Aleluia. E não é só para ficar numa prateleira ou numa estante, como algumas pessoas o fazem, ou deixar na cabeceira da cama. Salmos 91. Alguém tem isso em casa? Não, né? Tem algumas bíblias que já petrificou, não dá nem para mover. Há tantos anos lá aberta no Salmo 91 que entra poeira, cai poeira, vem poeira, entra. Pronto, petrificou a página.
Não sai mais dali do Salmo 91. Interessante que está aberto, mas não é. Então, irmãos, a primeira coisa, ou a primeira ação, ou a primeira atitude que ela toma para encontrar o valor que estava perdido dentro da sua casa, a primeira providência foi acender candeia. Se você quer encontrar o valor que está perdido dentro da sua casa, no seio ou no meio da sua família, acenda a candeia. Aleluia! Quantos vocês estão entendendo? Quantos vocês estão entendendo? Quantos vocês estão entendendo? Aleluia. Tem que ser 10 minutos, meu. 10 minutos de luz vai trazer muitas coisas na sua vida. Está entendendo? Meu Deus. Precisamos fazer isso. Urgente. Precisamos fazer isso. Família, precisamos entrar em ação. Porque nunca se viu como nós temos visto hoje. A família sendo denigrida. É verdade. A família sendo alvo de chacotas, de anunciar mais respeito. Você vê um programa para jovem e o linguajar que ensina os jovens é: e aí, coroa, tô ficando, qual é, velho? Meu Deus. Porque é um linguajar. O que significa isso, irmãos? É tirar o respeito. Você está entendendo isso, gente? Valores que precisam ser resgatados o mais urgente possível. E esses valores nós só vamos resgatar por intermédio da luz, que é a palavra, lâmpada para os meus pés. Aleluia! Então o primeiro passo, ou a primeira atitude que ela toma para encontrar o valor que havia se perdido, ela procura, ela faz isso porque aquilo era importante. Seu filho não é importante para você? Amém. A sua filha não é? A sua esposa não é? Está entendendo? Ela toma uma atitude. Segundo passo, deixa eu correr para não virar vigília, meu pastor. Segundo passo que ela vai tomar, o texto é claro, diz que ao acender candeia, verso de número 8, Lucas capítulo 15, versículo de número 8, olha o que ela vai fazer adiante. Além de ter acendido a candeia, o segundo passo que ela toma é varrer a casa. Tem que varrer. Diga para a pessoa que está só, tem que varrer. Tem que varrer. Lucas capítulo 5, capítulo 15, verso 8, diz que ela varreu a casa. Qual foi a primeira coisa? Acendeu. Qual é a segunda? Varrer a casa. Varrer a casa, eu entendo o seguinte: algumas coisas precisam ser colocadas em ordem. Meu Deus. Isso pode aqui, isso não pode. Você entendeu? É verdade. Você entendeu? Amém. Isso aqui pode, isso aqui não pode aqui dentro. Porque a minha casa, nossa casa é um pedaço do céu. A partir de hoje, É por aí. dá para dar um glória a Deus aí? Limites, ordem, decência. Ela, para encontrar o valor que estava perdido, ela teve que varrer, fazer uma limpeza. Isso não pode mais ler aqui dentro de casa. Está entendendo? Amém. Isso não pode se ver mais aqui dentro de casa. Amém. Está entendendo? Amém. Isso não pode. Se realmente você quer ter uma vida abençoada, se tu uma bênção, Deus diz para ele o seguinte: olha, de ti farei uma grande nação, vou te abençoar, Abraão. Farei de ti o teu nome grande, entre as nações, todos irão lembrar de ti. Vai ser tu uma bênção. Meu Deus deixa para ele algumas atitudes a serem tomadas para tomar posse daquela palavra que estava liberada sobre ele. E essa palavra está liberada para nós. Amém. Mas a condição qual é? Ser tu uma bênção.
Então ela, para encontrar o valor que estava perdido, ela teve que fazer uma varredura. Varrer, além de significar limpeza, significa organizar, ou a organização. Eu me lembro quando Deus chama o profeta Isaías, e fala para Isaías o seguinte: olha, Isaías, vai até a casa do rei Ezequias e diz para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. E agora Isaías, ele, ao chegar à casa do rei, esse homem estava enfermo. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade mortal, praticamente já estava morrendo, moribundo. E quando ele percebe que chega na sua casa um profeta de Deus, um ungido de Deus, eu fico imaginando hoje, irmãos, é um tal de gente correr atrás de pessoas: olha por mim aí, a bênção está sobre nós, Deus. Deuteronômio diz a palavra que as bênçãos nos alcançarão. Amém? Aonde eu colocar a planta dos pés, o lugar será abençoado. A bênção está sobre a minha vida. Quando Isaías chega, eu fico imaginando, deixa aqui um pensamento meu. Ele pensa: o homem de Deus veio, então a bênção chegou também. Amém. Vai orar por mim, ora por mim, porque eu estou numa prova, estou numa luta, estou num vento, mas eu sei que Deus te usa, Deus vai te usar para mim agora. Então deixa Deus te usar aí, ora por mim aí, porque a minha situação, só Deus mesmo pode mudar. E Isaías abre a sua boca e diz: olha, a palavra que eu tenho para ti não é boa não. Deus manda te dizer o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Não era isso que ele estava precisando aparentemente ouvir, mas foi aquela mensagem que Deus mandou trazer, porque havia uma necessidade e ele precisava ouvir aquilo naquela hora. Está entendendo do porquê dessa mensagem nessa noite? Porque Deus requer de mim e de você uma atitude que venha chamar a atenção dele, para que ele entre com providência na minha casa, na sua casa, na minha família, na tua família. O homem, ao ouvir essa palavra, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que ele faz, irmãos? O que ele vai fazer chamou a atenção de Deus. É verdade. O que ele vai fazer mexeu com o coração de Deus. O que ele vai fazer fez com que Deus acrescentasse algo grande na sua vida. O que é que ele faz? Porque tem pessoas que às vezes ouvem uma palavra de exortação. O pai quando exorta, a mãe quando exorta, o filho não quer ouvir, o filho não quer obedecer, o filho não quer respeitar. Foi dito aqui: honra teu pai e tua mãe, para que seus anos sejam prolongados. Mas não quer ouvir, não quer receber. E esse homem, quando ouve essa palavra dura, aparentemente, porque toda a palavra do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Quantos podem dar glória a Deus para Glória a Deus! A palavra que ele ouve: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O que esse homem vai fazer? Diz o texto que ele vira o rosto para a parede. E o que ele faz? Chorou. Ele começa ali a fazer declarações: Senhor, olha para mim, Senhor, eu andei íntegro na tua presença, fiz o que era reto ao teu coração. Então ali ele vai fazer coisas que chamam a atenção de Deus. E agora Isaías, Deus retorna para o profeta e diz o seguinte: olha, você volte lá com uma nova palavra. Vai vir coisas novas no meio da sua casa, vai vir coisas novas no meio da sua família. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. E todos nós conhecemos a história, a passagem, a leitura. E quando Isaías volta e diz o seguinte: olha, Deus acrescenta na sua vida 15 anos, mais, e por aí vai. Eu fico imaginando a alegria desse homem com aquilo que Deus fez. Deixa eu me voltar para o texto. E o texto diz que ela varreu a sua casa para encontrar o valor que estava perdido. Eu entendo aqui o seguinte: temos que arrumar algumas coisas, temos que colocar algumas coisas em ordem.
ela, para encontrar o valor que estava perdido, ela faz isso. Ela começa a dar uma geral. Ela começa a limpar algumas coisas. Ela começa a tirar algumas coisas do lugar, porque quem faz limpeza aqui sabe como é que é. Às vezes, se deixar umas 2, 3 semanas sem limpar a casa, montua tudo. Então a segunda coisa, ou a segunda atitude que ela toma para encontrar o valor que havia se perdido na sua casa, ela teve que varrer. Se você realmente quer encontrar, e eu sei que você quer, alguns valores que foram perdidos, meu irmão, pegue a vassoura de Deus hoje. Pegue a vassoura de Deus a partir de hoje. Pegue a vassoura de Deus. Diga a pessoa que está achando, pegue a vassoura de Deus hoje. Pegue a vassoura de Deus hoje. Pegue a vassoura de Deus. Pegar a vassoura de Deus significa o quê? É tomar uma atitude. Família em ação, é entrar em ação. Quando ela começa a varrer, eu entendo aqui o seguinte: ela não ficou parada, ela agiu. Diga comigo, agiu. Agiu. Tomou uma atitude, ela entrou em ação. Ela começou a varrer até encontrar. Isso tem que sair, vai sair nisso, está entendendo? Vai sair nisso e vai sair nisso até encontrar o valor. Terceiro ponto, para nós fecharmos, para mim não tomar tempo. Terceiro ponto. Qual foi a primeira coisa que ela teve que fazer? A segunda coisa? Varrer. 3 coisas importantíssimas, na vida dessa mulher. A terceira coisa aqui para nós fecharmos, diz que ela procurou diligentemente. Procurou diligentemente. O incessante. Amém. Deus, eu creio que tu vai fazer a obra do meu esposo. Amém. Deus, eu não me canso de orar. Eu creio que tu vai fazer a obra da minha filha. Senhor, eu creio que tu vai fazer a obra do meu filho. Senhor, eu creio que tu vai fazer a obra da vida da minha esposa. Está entendendo? É não desistir. Diga para a pessoa que está, não desista. Não desiste. Busque diligentemente, porque uma hora você vai encontrar. Sabe o que significa isso? Uma hora a coisa vai acontecer. Aleluia. Uma hora o teu milagre vai chegar. Uma hora Deus vai agir. Não desista, busque diligentemente até encontrar o valor. Encontrar o valor é até mudar, até ser transformado, até se consertar, até voltar. Meu Deus. Eu ouço algumas pessoas dizer: pastor, já desistiram. É desgraçado, não quer nada com Deus. Já estou orando para Deus levar logo para botar outro marido na minha vida. Já ouvi crente orar assim. Já vi mulher que Deus orar assim. Pastor, já desisti, não quer nada com Deus mesmo. Era até um homem de Deus, sabe, mas pecou, caiu, não quer mais saber. Eu já fui procurado por pessoas que dirigem consagrações. Veio uma missionária do Rebeté, Canela de Fogo, muito requisitada na área. Não, aí Deus usa aquele vaso. Aí me procurou, veio pastor Luiz, me ajuda em oração. Falei, claro, mas qual é o propósito? Eu sempre pergunto, qual é o propósito da oração? Qual é o propósito? Não, para Deus levar meu esposo. Levar para onde? O seu esposo é missionário, é pregador itinerante. Levar para onde? Brasil mesmo ou para fora? Pastor, o senhor não está entendendo, o senhor está desligado, então me explique, eu quero entender. Levar para onde? Para matar, pastor, para morrer. Eu falei, o que é isso? Para matar, para morrer logo. Eu não estou aguentando mais esse homem, não. Tá bom, senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você se casar com ele, o senhor orou para casar com ele? Você orou? Orou mesmo? Deus falou? Ah não, pastor, porque eu me sentia solitária. A pessoa foi chegando. E acabou que a gente casou. O que eu quis entender? O que eu entendi? Ela não orou pedindo a direção de Deus. Então é isso, irmãos. Algumas pessoas, o meio mais prático ou mais fácil para alguns. Pastor, me ajude em oração para Deus matar logo uma vez.
Essa é a realidade. Mas por quê? Porque desistiram. E o texto, é claro, diz que o valor que havia se perdido dentro da sua casa, o valor que havia se perdido dentro do seu lar, o valor que havia se perdido no meio da sua família, era importante, tanto que ela toma algumas atitudes para encontrar. Por quê? Porque ela não queria que aquilo se perdesse. A primeira atitude que ela toma, ela acendeu a candeia. A segunda foi varrer a casa. E a terceira, ela busca diligentemente, porque ela acreditava que uma hora Deus iria operar. Ela acreditava que uma hora Deus iria fazer o milagre. Ela acreditava que uma hora a coisa iria acontecer. Quantos creem assim, digam amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Ela buscou diligentemente. E o versículo vai dizer o seguinte, versículo de número 9. E achando. Você vai achar, diga para a pessoa que você vai achar. Ela convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Em outras palavras, o que eu entendo aqui? Ela dá um culto de ação de graça pela obra que Deus fez na sua casa. Ela dá um culto de ação de graça pela obra que Deus fez no seu lar. Ela dá um culto de ação de graça pelo milagre que foi operado no seio da sua família. Você está entendendo, crente? Amém. É isso que vai acontecer com você. Mas primeiro ponto, você tem que acender a candeia e manter ela acesa. Entendeu? Amém. Acender e manter ela acesa. Assim fica de pé. A segunda coisa, fica de pé. Fazer uma varredura. Dar uma geral. Fazer uma varredura. Dar uma geral. Sabe o que significa isso, crente? Dar uma geral. Ou fazer uma varredura. Ela varreu. Como eu vou fazer isso em casa, pastor? Me explique, eu quero entender. Ela varreu a sua casa. Ela deu uma geral, ela fez uma varredura. Como é isso? Me explique, pastor. Chame a sua família. Reúne a sua família. Tempo de concerto, né? Chame a tua família. Reúne. Filho, esposo, esposa. Chame no meio dessa chave. Peça a eles alguns minutos só. Primeira coisa que você vai fazer quando a família estiver unida, reunida. Nós não sempre convidamos alguém quando fazemos aniversário, porque tem bolo, faz um bolo, não é isso? Sempre lembra de chamar a família. Chame a família. Reúne a família para resgatar o valor que está perdido. E quando estiverem todos presentes, acenda a candeia. Amém? Amém. Acenda a candeia. Traga a luz, mostra a luz para eles. Traga a luz, mostra a luz para elas. Porque, irmãos, quando a luz de Deus entra, ela não entrou na minha e na sua vida, não mudou a nossa. Quem era você? Quem éramos nós? Mas quando a luz chegou, as trevas saíram. Mas para isso alguém teve que acender candeia para nós. Junte a sua família. Amém. Varrer a casa significa o quê? Conversar, dialogar. Nós estamos vivendo uma época em que as famílias mais brigam, mais discutem, mais xingam uns outros. É um querendo tirar o outro do outro. A calça é minha, desgraçado. Essa camisa é minha, quem mandou você colocar? Briga por causa de uma camisa, briga por causa de uma calça, briga por causa de um tênis. Está na hora de varrermos a casa. Significa o quê? Pôr em ordem
algumas coisas. Irmãos, essa palavra ministrada hoje aqui, eu tomo posse. Amém. Sou pai, sou avô, além de ser filho, esposo. Eu tomo posse desta palavra hoje. E eu me enquadro nela. Quem mais se enquadra nela? Porque eu quero ver Deus fazer a obra. Porque olha, Deus, se nós não ganharmos, vou fechar aqui, quem vai ganhar é o diabo. Está entendendo? Se nós não ganharmos, como ele está vencido em nome de Jesus, e toda a autoridade está sobre nós, mas está na hora de entrarmos em ação, família. Está na hora de entrar em ação. Saia daqui com óleo para colocar sobre a sua candeia, para acendê-la dentro da sua casa. A partir de hoje vai haver varreduras. Aleluia, Deus. E a palavra final: não desista, busque diligentemente, porque é uma promessa sobre nós: de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação sobre esta terra. Essa palavra está liberada para nós. Te abençoarei, te engrandecerei. Se tu uma bênção. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Ah, pastor, eu entendo que para Deus fazer a obra na minha família, na minha casa, é necessário fazer na minha vida primeiro. Para mudar a minha casa, eu entendo que para mudar a minha família, pastor, eu entendo que eu tenho que mudar primeiro. Para minha família ser transformada, para o meu lar ser transformado, eu entendo que eu tenho que ser transformado primeiro. Para que a libertação chegue na minha casa, para que a libertação chegue na minha família, eu preciso ser liberto primeiro. Se você se enquadra em um desses pontos, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente em nome de Jesus. Você que entendeu esta palavra, você que compreendeu esta palavra, a sua vinda, isso representa o que? Você em ação agora. Família em ação. É uma atitude. É uma atitude. E Deus honra quando nós tomamos uma atitude. Deus honra quando nós tomamos uma atitude. A atitude da mulher do fluxo de sangue causou milagre na vida dela. A atitude do cego de Jericó de clamar causou milagre na vida dele. Uma atitude. Oh! Aleluia! A promessa está sobre você. E a promessa que está sobre nós é que de ti, diz o Senhor, de ti farei uma grande nação. Coisas grandes vão começar a acontecer pelo intermédio da sua vida, porque há uma bênção hoje a ser derramada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui. Se você está do lado do teu pai ou da tua mãe, abrace ela agora. Abrace. Abrace seu pai, abrace sua mãe. Se teu irmão, tua irmã está aqui, abraça sua irmã, abraça seu irmão. Abraça. Não é careta não, isso é bênção. Porque hoje, alguns homens, quando o pai abraça, pai, que é isso? Não, isso é bênção. Isso é bom. Isso é necessário. Amém? Pastor. Glória a Deus. Amado Deus, nós te glorificamos por essa noite gloriosa, onde nós sentimos a tua presença neste lugar. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado pelo pão que tu nos deu nessa noite. Muito obrigado a Deus porque estamos surpreendidos por todas as coisas que aconteceram nesse lugar. Dia de semana, numa quinta-feira, e as pessoas vieram à tua casa para te buscar porque entendem que precisa colocar sua família em ordem.
Senhor, quem ganhou nisso tudo foi cada um de nós que entramos neste lugar. E abençoe aqueles que não puderam estar aqui porque estão estudando, porque estão trabalhando. E querendo, Deus, que todos nós estejamos aqui amanhã novamente, porque eu sei que Tu já estás separando uma palavra poderosa, palavra de restauração, palavra de conquista, palavra de mudanças, palavra, Senhor, aonde valores serão resgatados nas famílias. Que não haja, Senhor, divórcio no meio de nós, que não haja separação no meio do Seu povo, que não haja confusão, que não haja contenda, que não haja filhos rebeldes, que não haja, Senhor, familiares desviados da Tua presença, mas que Tu possa nesses 4 dias resgatar, buscar aquilo que se perdeu, para que as pessoas venham Te glorificar e dar um culto de ação de graças ao Teu nome. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Eu quero ao primeiro amor. Fique aí ainda vocês. Primeiro amor. Eu quero voltar a pela manhã, quando eu acordei, falei para Isabel assim, eu tive um sonho tremendo. Eu sonhei que eu estava num estádio muito grande. No estádio, naquele estádio havia um congresso de crianças. Era 100 mil crianças. 100 mil. Aí as crianças saíam e todo mundo perguntava, o que está acontecendo aí nesse estádio? Aí eu falava assim, é um congresso de crianças. Mas era muita criança. E nisso eu fui numa padaria. Olha aí, vai ligando o que aconteceu isso aqui. Muitos pães, os cestos muito cheio de pães, muitos pães pequenos. Mas aí eu pedi 2 pães grandes, pães desse tamanho. E quando eu pedi aqueles 2 pães, eu acordei logo e falei isso para minha esposa. Falei, eu quero os maiores pães que vocês tiverem aí, porque hoje vai ter uma festa. Eu acordei assim. Eu nunca vi um pão daquele tamanho. Só pão a metro, né? Era mais de metro. Então eu falei, Isabel, Deus, Ele vai trazer uma palavra de alimento para o povo. Amém. O pastor Luiz é uma bênção. Abrir culto assim é sempre difícil. Mas abriu com excelência, porque abriu com uma palavra poderosa. Glória a Deus. Eu quero pedir a ajuda dos monstros. Ajuda dos monstros. Vai para a pessoa que está falando. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Vai lá, eu quero ouvir com palmas. Vai. Família, sua família na nossa casa. Vai dar tudo certo. É o pensamento desse congresso. Vai. A nossa fé
Ele encontra com uma mulher, uma pessoa, uma senhora, onde a dificuldade havia alcançado a sua família. Ela está vivenciando um momento terrível no lar, na casa da família. E o quadro dessa mulher, o qual a Bíblia descreve, é o quadro de muitas pessoas ou famílias vivendo nos dias de hoje. Ela chega e vira e diz para o profeta: olha, eu só tenho um bocado de farinha, 2 cavacos, para mim e para o meu filho. Ao preparar, comeremos, depois comeremos, porque é só o que temos. Ela queria dizer para o profeta o seguinte: é só o que temos. Deus vai entrar com providência. É só o que você tem, já está acabando. Deus vai entrar com providência. Está acabando, está no finalzinho. Deus vai entrar com providência. Deus já está enviando Deus socorro. Aí eu fico imaginando o profeta. Ele poderia dizer para ela: minha filha, se preocupe não, vai dar tudo certo. Olha para esse crente que está dizendo: vai dar tudo certo, se preocupe não. Mas a minha despensa está vazia. Só temos isso aqui, vamos comer. Depois de tudo acabar, vamos morrer. Porque, em outras palavras, eu entendo que ela queria dizer o seguinte: nós não temos de onde tirar. A fonte está aqui hoje. A fonte está aqui hoje. E a fonte que está aqui é fonte inesgotável. Essa fonte é Jesus. Eu imagino o profeta querendo dizer para ela: minha senhora, a senhora está enganada. Fique preocupada não, que o que eu conheço, ele disse que suprirá as vossas necessidades em glória. E ele está aqui nessa noite. Vai haver milagres na sua casa. O seu filho vai ver milagre. Eu libero essa palavra para quem é mãe e quem é pai. O seu filho vai ver o milagre. O seu filho vai ver o milagre. Eu libero essa palavra para quem é filho e quem é filha. A sua mãe e o seu pai vai ver o milagre. A sua mãe e o seu pai vai ver o milagre. Quantos estão esperando o milagre? Quantos estão esperando? Ei, o Deus do milagre está aqui. Oh, aleluia. Deus já deu tudo certo. Glória a Deus. Eu quero agradecer os músicos. Deus abençoe a cada moço. Viola, baixo, teclado, bateria.